Muito bem. Você tem aqui, eu vou sempre colocar quando tiver alguma correção na apostila. Essa aqui eu já passei na primeira aula, mas eu vou sempre deixar aqui, sendo ela cumulativa, para que quem, de repente tem gente que está primeira vez hoje, já possa saber de uma correção que tem lá na página 22, que é o ano da escrita do livro, se eu não me engano, de Eclesiastes, que é 965 e não 9665 a.C., tá bom? Foi um problema de digitação aí, tá? Hoje a gente vai abordar, falar um pouco a respeito do Pentateuco. Se você com certeza já ouviu falar a respeito do Pentateuco, você sabe que são os primeiros 5 livros da Bíblia, e ali tem muita história, muita narrativa e muitas leis que ditavam o ritmo ou a vida social e individual do povo judeu. E o judeu, ele sabe o Pentateuco de trás para frente, ele sabe, ele precisa saber, porque é a base de vida deles. E é interessante que no Pentateuco se concentra a base, por exemplo, das profecias dos profetas do Antigo Testamento. Tudo que é feito de profecia é baseado em promessa feita em Gênesis, em Deuteronômio, em Êxodo, por exemplo. E toda a norma de culto é estabelecida, por exemplo, ali um pouco em Êxodo e também, principalmente, em Levítico. Então o Pentateuco é um livro riquíssimo, e às vezes a gente fica meio com preguiça de ler, porque é muita genealogia, é o filho de não sei quem, da tribo de não sei o que lá, e você de repente já se perdeu, não sabe nem lembra mais. Mas a importância disso é porque assim você conhece a história e você não perde nenhum detalhe daquilo que Deus fez na vida do seu povo, naquilo que Ele promete para o seu povo, na maneira que Deus lida com o seu povo. Então, o Pentateuco é muito importante para nós, para mim e para você. Jesus usava muito o Pentateuco. Citou diversas vezes Deuteronômio, por exemplo. Então, não é um livro simplesmente de regras, um simples livro de lei. E aqui eu coloquei uma ficha básica a respeito do Pentateuco, que é a composição dele, o autor. E aqui é interessante, o judeu chama de Torá ou lei, mas quando a gente pensa em lei, a gente imagina aquela coisa de causa e efeito, em que você obedece porque precisa obedecer mesmo, e você precisa seguir a risca, senão você vai se dar mal. Mas a lei é mais do que uma simples causa e efeito. A lei são princípios para a sua vida cotidiana, para o seu dia a dia, para a maneira em que você vai se relacionar com Deus e com as pessoas. Elas ditam o ritmo, diria, do seu coração, à medida em que você se relaciona com Deus e com as pessoas. Não é faça isso simplesmente porque eu disse isso. No caso, quando a gente pensa em Deus, se Ele está falando, a gente tem que fazer. Mas a questão é, o objetivo da lei não é simplesmente obedecer por mera obediência, mas sim obedecer porque se entende, obedecer porque ama. E ama aquele que estabeleceu os padrões, que estabeleceu a lei. Tá bom? Então, você tem aí a definição desse teólogo, que as leis são principalmente instruções para a conduta diária, não só no que diz respeito a Deus, mas também no que se refere a outros israelitas da mesma categoria. Ok? Você sabe o modo que deve viver porque está revelado para você. Deus diz ali, não só no Pentateuco, mas nos 66 livros da Bíblia, a maneira em que você deve viver, aquilo que Ele espera dos seus filhos. Pegou a apostila aí, Haroldo? Então, você tem nesse conjunto aí a base. Outro dia eu estava conversando com alguém daqui, e ele estava explicando que ele tem um amigo que não conhece, não é muito familiarizado com o Antigo Testamento. E ele falou, olha,
aprenda o Antigo Testamento porque contém spoilers do Novo Testamento. E é verdade. Você tem ali muito. No Antigo Testamento você tem a promessa de que Deus vai enviar, por exemplo, o Messias. Até que os judeus esperam o Messias até hoje, nós sabemos que ele já veio. Mas isso está revelado no Antigo Testamento. Tanto que o meio para ser salvo no período do Antigo Testamento era crer na promessa que Deus havia feito de que o Messias viria. Hoje nós cremos olhando para a história. Ou seja, tudo converge em Cristo. Né? Quem viveu antes de Cristo tinha que olhar para frente e confiar na promessa que Deus enviaria o Salvador. Nós que estamos depois de Cristo, olhamos para o passado e vimos a história que Deus já enviou o Salvador. Então, se alguma vez passou pela sua mente, ou você ouviu alguém dizer que para ser salvo no Antigo Testamento tinha que cumprir os 10 mandamentos, não é assim. Você tinha que crer em algo que Deus havia dito. Nós vamos olhar um pouco disso hoje. E era a promessa futura. Que o ponto zero, o marco, é a cruz. Então, tanto no Antigo, olhando para a cruz, quanto no Novo, olhando para a cruz. Converge em Cristo. Tudo isso já está revelado no Antigo Testamento e a gente vai aprender. Eu vou depois disponibilizar para vocês o arquivo do PowerPoint, tá bom? Isso vai ser um costume meu. A aula está toda preparada de hoje e eu quero já deixar adiantado para vocês. Provavelmente, muito provavelmente, o que está aqui, de repente a gente não tiver tempo para discutir, vocês vão receber. Se você quiser interagir e conversar, a gente pode colocar alguma discussão no grupo, de repente de alguma coisa que está aqui, que você vai receber e que a gente não conseguiu abordar aqui, tá bom? O grupo tem essa função também, para você levantar dúvidas, inserir comentários, enfim, para a gente poder discutir e ir pensando um pouco mais a respeito da tarefa, tá bom? Vamos lá, Deuteronômio 31, 12. Olha só o que é que o texto diz a respeito da lei. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres e os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade. Olha que interessante. Para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Está vendo que você vê no texto esse fluxo de que você ouve, você aprende, depois você teme e aí você cumpre o quê? A lei. A lei não é para ser decorada simplesmente. É para entrar no seu coração e você aprender a amar a Deus por causa da lei dele, por aquilo que ele revelou para você. Ouça, aprenda, por isso você teme a Deus e aí você consegue praticar. É muito. Você já deve ter ouvido as pessoas dizerem: olha, você não consegue ensinar o que você não aprendeu, consequentemente, você não vive o que você não aprendeu. Mas existe esse processo. Não adianta você achar que o simples fato de ter um bom livro de comentário na sua prateleira lá, você já tem todo o conhecimento, por exemplo. Você precisa ler, você precisa interagir com o texto bíblico, e aí você ouve, você aprende, você teme e por isso você cumpre. Esse é o processo da aprendizagem da nossa vida e isso está descrito lá em Deuteronômio, como nós acabamos de ler, ok? Outro texto, olha, apliquem aí o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Apliquem no coração. Guarde no seu coração, tá? Estabeleça, fixe no coração a lei de Deus. Não é simplesmente para você ficar recitando ela por aí, mas isso tem que se transformar em vida. Eu tive um professor no seminário que ele dizia que a distância
que você precisa percorrer entre um ensino e a prática desse ensino são mais ou menos 40 centímetros, porque é a distância do seu cérebro até o coração. Se o ensino não descer aqui para o seu coração, se você não absorver e guardar isso no seu coração, você não aprendeu, consequentemente, logo você não pratica. Então, por isso que o texto aqui disse, olha, aplique o coração nisso. Não é mero conhecimento cognitivo só, mas você precisa se debruçar e sentir prazer na palavra de Deus. Aplique o coração nas coisas dele, na palavra dele. E então você vai conseguir cumprir a palavra dele da maneira que ele diz que é para você cumprir. Tá bom? Algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa até aqui? Não? Tudo bem? O Marcelo daqui a pouco sim. Pode seguir, Marcelo? Tá bom. Então você tem aí isso aí é uma ideia que o Osborne também coloca. O livro do Osborne chama-se Espiral Hermenêutica, tá bom? Se você quiser, tem aí, acho que na última página da apostila, tem as referências bibliográficas, e tem aqui o livro do Osborne, que eu usei muitas vezes para preparar algum PowerPoint ou alguma informação. Caso você tenha dúvida, pode me perguntar também. Tá bom? Ele coloca que existem 4 compilações de lei, no sentido de que são coisas aparentemente diferentes, mas simplesmente maneiras de serem colocadas, tá bom? Você tem os 10 mandamentos, você conhece os 10 mandamentos. Você sabe muito bem para que ele serve, talvez você lembre ele de cor, do primeiro ao 10º, e você se esforce para cumprir aquilo. Porque é importante que você cumpra aquilo, claro que à medida que você entende que aquilo só faz sentido na sua vida por causa de Cristo. Você tem as leis do tabernáculo, você tem depois Levítico, lembra que eu falei, olha, em Êxodo você tem como se fosse um conjunto de regras ali, da maneira que Israel deveria se portar religiosamente. Então você tem em Êxodo uma coisa mais resumida, e aí Levítico expande tudo. E aí você vê toda a questão de sacrifício para perdão de pecado e todas aquelas coisas ali. Levítico é um livro muito interessante, que a gente lê pouco, mas é muito interessante porque você vê muito daquilo que Deus exigia para que o povo se mantivesse santo. E você vê o tanto que foi necessário de sangue derramado para que o povo permanecesse santo, ou seja, obtivesse perdão dos pecados. Você tem os discursos de Moisés ali. Deuteronômio, a gente vai ver que é a repetição da lei. Para uma geração que não havia participado ali integralmente de quando Moisés deu a lei para o povo, porque era uma segunda geração, a geração do deserto ali, que restou, que ia entrar na terra, então eles precisavam saber, por isso existe o livro de Deuteronômio. Para reforçar, é uma repetição da lei, tá bom? Quando nós olhamos para o Pentateuco da perspectiva de um povo que viveu cercado de outros povos, com suas religiões pagãs e uma multiplicidade de deuses, torna-se claro que essa coletânea de 5 volumes tinha o propósito de aplicar a santidade de Deus no coração do seu povo, fazendo de Israel uma nação diferenciada na sua conduta e adoração. Quando a gente olha para o povo de Israel, principalmente saindo do Egito, eles estão entrando numa terra que ela é cercada de povos pagãos. Então, por isso, a importância do Pentateuco, porque ela afirma conceitos e ideias e principalmente o amor a Deus no povo, no coração do seu povo, porque eles estariam rodeados de povos pagãos, ou muitos outros deuses, muitos outros. E você então percebe que o Pentateuco
ele acaba reforçando isso, e por isso a importância para o judeu. Eles precisavam conhecer, eles precisavam absorver, eles precisavam saber para que eles vivessem, porque eles estariam rodeados ou cercados de povos pagãos que adoram outros deuses. E por isso eles precisavam saber quem é o Deus dele. E por isso eu e você precisamos saber quem é o nosso Deus, o Senhor a quem nós servimos. Então, a importância aqui é muito mais também no que diz respeito à proteção do seu povo, para que você não ame outros deuses. Você vê isso direto no Antigo Testamento. Olha, para que você não adore outros deuses, você tem nos 10 mandamentos, olha, você não vai fazer imagem de Deus para você só vai adorar um único Deus, o seu Senhor. E na próxima aula eu vou falar um pouco a respeito do nome de Deus, né? O Senhor. Na aula que vem. Mas você sabe que, eu tenho certeza que você sabe disso. Quando na sua Bíblia você vê o Senhor todo em caixa alta, tem um nome. Agora, quando você vê o Senhor apenas com S maiúsculo e o resto minúsculo, ele está falando de uma coisa mais genérica. Mas a gente vai falar disso na aula que vem. Porque fica algo, justamente para deixar claro para o povo quem é Deus, e tem coisas que são exclusivamente dele. É ele definitivamente quem está dizendo. Mas a gente vai ver isso na semana que vem. Olha só os 10 mandamentos. Você já sabe de cor, mas eu quis projetar aqui só para a gente ter um breve resumo. E eu separei ele de propósito, sim, porque caso você não tenha percebido ainda, hoje é uma grande oportunidade para você perceber. Os 4 primeiros mandamentos, eles se referem ao seu relacionamento vertical com Deus, tá? Vertical e horizontal. Perceba, você não vai ter outros deuses, você não vai fazer imagem, você não vai tomar o nome do Senhor em vão, e você vai guardar o sábado. Isso diz respeito ao indivíduo com Deus. Você vai honrar pai e mãe, você não vai matar, você não vai adulterar, você não vai furtar, você não vai dar falso testemunho, você não vai cobiçar a mulher do próximo. É o horizontal com as pessoas. Então, os 10 mandamentos, ele foi escrito e pensado dessa forma. 4 primeiros, relacionamento do indivíduo com Deus. Depois disso, o relacionamento do indivíduo em sociedade com as pessoas. Isso é uma característica muito interessante dos 10 mandamentos, porque a ordem importa aqui. Os 4 preparam o seu coração para o relacionamento com o povo. Lembra? Jesus sempre falou que você precisa guardar o seu coração, o que você faz procede do seu interior, do seu coração, do entendimento que você tem, e os 10 mandamentos ele não está falando diferente. Começa no seu relacionamento com Deus e depois se expande no seu relacionamento com as pessoas. Percebe isso? Não sei se você já havia notado isso, mas isso é muito importante. Porque você só vive bem em comunidade se você vive um relacionamento com Deus, o seu relacionamento individual, você está bem. Porque senão você não vai conseguir. Nos 10 mandamentos você vê isso. Você só vai se relacionar bem com o povo se você tiver um relacionamento sólido com o Senhor. Engraçado, você viu os 10 mandamentos, mas nunca vi essa divisão. A gente às vezes não vê mesmo. Talvez você... Eu demorei anos para perceber isso, para aprender isso. E quando eu vi, é muito interessante. Você não vai conseguir ser bênção na vida de outros. Vai, às vezes, por causa da graça de Deus, a misericórdia dele, que ele usou até uma jumenta lá, mas o normal seria estabeleça, consolide o seu relacionamento com Deus para que você possa ser bênção na vida de outras pessoas. Por isso é importante o seu momento individual com Deus e devocional.
Vamos olhar para Gênesis aí, na sua página 4 da apostila. Você tem aí texto-chave. É muito importante você olhar para o texto-chave, tá bom? Agora a gente vai entrar mais assim na apostila mesmo. E você vê aí todo o livro, não só do Antigo, mas se Deus permitir, no panorama do Novo, e eu não sei se eu estarei aqui, se eu darei aula para vocês, não sei, se chegar nesse ponto, você vai ver que todo livro tem um texto-chave. E isso é importante porque você sabendo o texto-chave te ajuda a entender o contexto do livro, a mensagem do livro. E às vezes alguns livros têm mais de um. Por exemplo, Gênesis. Você tem aí, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá? Porque Gênesis significa começo, tá bom? A gênese, a origem das coisas. E então, capítulo 1, versículo 1 começa, olha, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele é o criador de todas as coisas. Tudo que existe começou nele. Ele é a origem de todas as coisas. Tanto que ele diz para Moisés, né? Eu sou o que sou. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ele queria saber, alguém criou Deus? Não, ele é autoexistente. Ah, mas como? Ele é Deus, ele é autoexistente. Se ele fosse criado, não seria Deus. Seria qualquer outro Deus, não o Deus criador de todas as coisas. E você tem aí Gênesis 2, o versículo 1 até o versículo 3, que é a ordem é a aliança que Deus faz com Abraão, tá bom? Em que ele sai da terra dele, vai para algum lugar que ele nem sabe onde, mas com uma promessa. Eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em você, né, todas as famílias serão benditas na terra. Agora ele fala, olha, eu farei de você uma grande nação. Essa promessa acompanha o Antigo Testamento todo, de que nele uma grande nação há de surgir. E cá estamos, né? Por causa de uma promessa feita, uma aliança feita de Deus com Abraão. Eu não vou entrar muito no caso, porque isso vai passar de panorama para a teologia do Antigo Testamento. Mas uma hora a gente pode discutir isso e conversar a respeito dessas coisas, tá bom? A ideia aqui é panorama. E panorama é algo para a gente ir discutindo e pensando em respeito de algumas coisas sem entrar muito nos detalhes, tá bom? E aí você tem no primeiro capítulo de Gênesis as ordens que foram dadas a Adão, porque Deus criou todas as coisas e criou um homem chamado Adão e colocou ele lá no jardim e ele deu a seguinte ordem, olha, você vai precisar ser fértil e multiplicar, você vai dominar sobre a terra, você vai cuidar e cultivar o jardim do Éden e antes de chegar no comer do fruto, aqui a gente vê algumas ordens, alguns mandatos que diz respeito à nossa vida, que tem a ver hoje. Né? A responsabilidade de cuidar das coisas que Deus criou é minha e sua. E isso desde a sua vida pessoal até qualquer aspecto da criação, no que diz respeito à natureza, enfim. Então é interessante que o mundo clama por menos poluição, menos consumo de água, e isso já está aqui. O problema é que às vezes a gente se perde na coisa, né, e não para pensar nisso. Né. Enquanto eu e você não nos conscientizarmos disso, de que a responsabilidade não é da empresa tal, não é do governo tal, mas é minha e sua, de cuidarmos das coisas que nós temos, não vai mudar. Então, talvez você não consiga ser o responsável por cuidar da qualidade aí do ar de Ribeirão Preto, da limpeza da cidade de Ribeirão Preto, mas da frente da sua casa você pode. De dentro da sua casa você pode. Do ambiente do seu trabalho você pode.
E a ideia é que se cada um tiver um pouco desse senso, a coisa fica bem melhor. A responsabilidade que nós temos em cuidar daquilo que Deus deu. Ele criou para nós desfrutarmos e cuidarmos. Diga. Não, vamos lá. Não, é o seguinte, a questão do sejam festas e multipliquem. Ok. Eu acho que é uma aliança de Deus, Deus criou Adão e Eva nessa questão. Mas aí então a mulher tiveram filhos. Aí eu queria saber a multiplicação, assim, foi entre eles? Sim. Aí aqui você tem na igreja um homem que conhece muito de genética e tudo, porque talvez a sua pergunta se direcione à seguinte questão. Mas e geralmente a relação entre parentes dá problema. Mas aí é uma questão que eu conheço quase nada, mas você tem uma pessoa na igreja que conhece muito a respeito disso, que pode explicar da matriz, essas coisas assim, de que no começo a coisa não dá problema. Aí depois as coisas vão mudando. No começo você fala da... No começo aqui, Adão, Eva, aí... Não, mas porque também ele tinha o sobrenatural de Deus, né? Sim. Você precisa pensar que Adão e Eva, eles foram criados... E que foi antes do homem antes cair. da queda. Antes da queda, porque depois que esse desejo... Aí a coisa... E você não tem relatos, assim, de... Em que momento e quantos filhos... Né? Você tem alguns. E isso é muito comum em genealogia, por exemplo, do Antigo Testamento. Às vezes, em alguns casos, eles mencionam os mais importantes. Alguns eles não mencionam. O que importa para mim e para você na genealogia de Jesus, por exemplo? O que importa na genealogia de Jesus. Os paralelos ali têm seu valor. Então a gente precisa também se lembrar disso. Existe todo um aspecto cultural judaico aí, em que a maneira de transmitir a informação e o registro normalmente é enfatizado aquilo que de fato é importante. É porque filhos, né? Você sempre vê filhos e filhas, às vezes você vê filhos e filhas, mas por que não colocou? Porque talvez não tivesse tanta importância. Sejam férteis e multipliquem, então, a ordem para você, para mim, termos filhos. É essa a ordem. A ideia é, você tem filhos e você os ensina na palavra de Deus, então você expande, você é agente de expansão do reino de Deus. Tem grupos religiosos, você já viu, eles têm um monte de filhos. Aí eles se mudam para um país, entram num bairro lá, aí o cara faz 6, 7 filhos, daqui 20 anos está todo mundo grande, e eles fazem mais 6, 7 filhos cada um, e a coisa vai multiplicando, e aí você tem, são grupos religiosos que usam isso. Né? O útero da mulher acaba sendo uma arma para evangelizar o mundo, e isso é discurso de determinado grupo religioso. Eles levam mais a sério do que nós. Isso. Muito mais. Eu não estou dizendo que você tem que ter 8 filhos, tá bom? Mas o que eu quero dizer é que você que ainda está no momento de ter filhos, você que vai se casar e ter filho e vai ter filhos, precisa avaliar essas questões. A importância de ter filhos não é só para o seu bem-estar, ter o título de papai, mamãe, né? Mas tem esse aspecto também, de contribuir com o reino. Oi? Ensinar os filhos. E ensinar. Aqui sempre tem o pressuposto. O pai e a mãe ensinam seus filhos, até porque Deuteronômio é muito forte nisso. E você tem lá o Shema de Israel, olha, ensina o teu filho todo o tempo, ao deitar, ao levantar, quando está comendo, o tempo todo. Não é só ler um pouquinho antes de dormir. Não, é o tempo todo, não para. Então, o pressuposto é esse, que o pai e a mãe ensinam os filhos o tempo todo, de acordo com a palavra de Deus, nos princípios. Né? A ideia é essa. Por isso que a lei acaba se tornando algo que tem que entrar no coração, porque ela mostra como a criança deve agir
no dia a dia. O filho deve agir, não só criança, né? Filho não é criança para sempre, mas no dia a dia. E infelizmente hoje você vê casais preferindo ter cachorros do que filhos. E quando isso começa a entrar na igreja, aí a coisa começa a ficar mais complicada, mais triste. E já me disse uma vez um professor, o que determina quantos filhos você deve ter não é o seu orçamento, tá bom? Mas sim a sua capacidade e disposição em discipular os filhos. Você sabe da sua capacidade, da sua disposição em discipular. Isso deve nortear quantos filhos você deve ter. Eu entendi que eu devo ter 2, mas eu não seria capaz de ensinar da maneira que eu entendo que eu devo ensinar. Mas não é o meu orçamento que define. Normalmente, vocês que estão querendo ter filhos, de repente eu não sei nem se tem jovem casal aqui, tem um jovem casal sem filho aqui, mas não é o orçamento que determina, e sim a capacidade que você entende que tem de discipular. Vocês que vão se casar um dia, pensem nisso. Não é orçamento, tá? Mas a sua disposição em discipular, em criar e ensinar. O orçamento, Deus cuida. Deus cuida. Se você entender que é um, se entender que são 4, são 4. Eu tenho um amigo, um casal de amigos que vai nascer o 4 aí em breve. Nos dias como nós vivemos, né? Cara, vocês são loucos. 4, como vocês vão pagar? Não. 4 eu penso a dor de cabeça que ele vai ter, que aquela congregação correndo por dentro da casa lá, não é fácil. Eu seria incapaz. Ok? Então, sejam férteis, multipliquem, dominem sobre a terra, ou seja, cuidem daquilo que Deus criou e coma livremente da árvore do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí começou o problema. Adão e Eva, que interessante. Quem é o culpado pela queda do homem? Esses textos aí, cada um olhando um dos textos aí, e aí a gente vai ter que chegar à conclusão quem é o culpado pela queda do homem. Vamos ler. Isso é na ordem? Na ordem. Quem pegou 1 Timóteo 2,14, depois Gênesis 2, Gênesis 3 e Romanos 5. 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, se tornou transgressora. Então a mulher foi enganada. Não foi Adão. O problema é dela. Vamos lá, Gênesis 2, 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Para quem foi a ordem, pastor José Augusto? Adão. Peraí, a mulher foi enganada em 1 Timóteo, mas Gênesis está dizendo que a ordem foi dada para Adão. Parece que alguém tinha mais responsabilidade aqui. Né? Gênesis 3, 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para a conhecimento, tomou do fruto e comeu e deu também ao marido. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Puseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quer dizer que Eva comeu e deu para ele. E ele comeu. Banana, né? Romanos 5,12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, com ele a morte, porque se entendeu a todos, porque todos pecaram. Recaiu sobre Adão a culpa.
Porque a responsabilidade era de Adão. A ordem foi dada para Adão. Agora, existe um detalhe muito interessante que nem todas as traduções trazem, mas quando você vai olhar o texto na sua língua em que foi escrito, no caso o hebraico, você vê em Gênesis 3 que Adão comeu com ela. Que, às vezes a gente tem a impressão de que Eva comeu, achou bom, levou para Adão, que estava do outro lado do jardim, e deu para ele comeu. Não. O texto, no seu original, algumas traduções não trazem isso, e a que eu me lembro, a única que eu me lembro que traz é a Revista e Corrigida. Adão comeu com ela. Eles estavam juntos ali na hora. Adão viu a serpente conversando com Eva e agiu como um banana. Porque ele poderia ter agido ali. Ó, sai, Eva, não conversa com esse bicho aí não. Ele está tentando te enganar. Ele ficou assistindo. Ele comeu com Eva. Ele estava presente. Por que essa